Olá pessoal, não há como negar que a produção cinematográfica não é um trabalho fácil, e quanto maior o filme, mais erros podem ser cometidos ao gravá-lo. Imaginem as centenas de pessoas que correm pelos sets, isso sem falar no pessoal que faz os cenários, nos câmeras. E é claro que, em tais circunstâncias, alguém com certeza acaba deixando passar alguma coisa. Mas os melhores diretores e atores não seriam tão incríveis se eles não soubessem transformar os problemas em algo positivo para o filme. Quer saber quais foram as soluções engenhosas encontradas para falhas em filmes famosos? Vamos dar uma olhada, vamos lá! Equipe de filmagem em cena. Recentemente, David Sandberg, diretor do filme Shazam, postou um vídeo fascinante sobre como ele resolveu problemas durante a filmagem do filme de super-heróis. Você consegue imaginar como o efeito de voar em cena é criado? Se isso acontece no meio de um shopping center, em vez de acontecer nas nuvens, vários caras vestidos de azul empurram o ator com um carrinho especial. Depois, eles são removidos na edição e voilá. No entanto, nem o próprio diretor e nenhum dos membros de sua equipe notou um erro grave ao filmar essa cena. Sandberg estava tão focado nos efeitos visuais que seriam usados no voo do Shazam que esqueceu dos membros da equipe de filmagem, que estavam bem à direita da escada rolante. A falha foi descoberta somente durante a pós-produção, quando já era tarde demais para refilmar a cena. Então o diretor encontrou uma solução brilhante, porém muito simples. Ele desenhou sacolas nas mãos dos membros da equipe para deixá-los parecidos com pessoas normais em um shopping center. Ele também transformou alguns deles em funcionários da limpeza. Parece que as sacolas geradas por computador conseguiram enganar o público, pelo menos um pouco. Casaco na câmera. O filme Matrix tem muitas cenas legais. Uma delas é a da maçaneta espelhada que o Neo, o personagem de Keanu Reeves, abre. Isso acontece um pouco antes da visita ao Oráculo, caso você não lembre. As Wachowskis, diretoras do filme, queriam que esse momento estivesse no filme, mas havia um problema: a presença da câmera. A câmera que provavelmente refletiria na maçaneta, afinal era uma maçaneta espelhada. Apesar da enorme quantidade de efeitos visuais no filme, as diretoras estavam procurando uma solução prática e encontraram uma. Você nunca vai adivinhar o que elas fizeram. Para esconder a câmera, elas apenas colocaram uma jaqueta de couro preta nela. Não, sério, ela está ali do lado esquerdo da imagem. As Wachowskis esperavam que ninguém notasse aquela enorme câmera e bem, a verdade é que ninguém quase notou. Naturalmente, com o advento do HD é muito mais fácil enxergar essas coisas, mas mesmo assim 90% da audiência certamente não notará nada de estranho. No entanto, depois de ver a câmera, você nunca mais conseguirá não vê-la. Ops, parece que destruímos a magia do filme. Braços desenhados. Durante uma cena de ação do filme Tag, o ator Jeremy Renner quebrou os 2 braços. A princípio, ele nem percebeu que tinha se ferido seriamente e até refilmou a cena, mas não demorou muito para Renner perceber que algo estava errado. Ele foi para o hospital, onde ficou sabendo das fraturas e recebeu o tratamento necessário. Os braços quebrados obviamente foram imobilizados com bandagens e gesso. Pouco depois, o ator retornou ao set e continuou as gravações. Ele não pensava em desistir, nem em fazer uma pausa. Muito pelo contrário, Renner pediu que a equipe responsável pelos efeitos visuais se encarregasse de uma tarefa adicional: desenhar novos braços para ele nas cenas. Ok, talvez essa ideia tenha sido não só do Jeremy, mas isso não muda nada. Ele teve que usar mangas verdes especiais nas filmagens para facilitar o trabalho da pós-produção. Porém, o mais impressionante é que você dificilmente conseguirá distinguir os braços de mentira dos braços de verdade, mesmo que você se esforce. Nós ficamos imaginando como o ator ficou tanto tempo com os 2 braços quebrados. Como comeu, imagina só o trabalho. E como ele conseguiu entrar nas redes sociais, atualizar o Twitter, fazer upload de fotos, que sofrimento, hein? Sangue real. O DiCaprio é um ator excepcional que definitivamente mereceu sua estatueta do Oscar, e podemos ter certeza disso ao ver basicamente qualquer filme no qual ele atua. Vocês lembram da cena em Django Livre, em que o Monsieur Kendi deixa claro para o Dr. Schultz e para o Django que ele descobriu que estava sendo enganado?
Na cena, DiCaprio tinha que bater a mão com força na mesa e continuar seu monólogo. E tudo estava indo como planejado, só que a mão do ator encontrou no caminho um copo que obviamente não aguentou a colisão. O DiCaprio acabou se cortando, mas mesmo assim não parou a cena. Aquele sangue que pinga na mesa é real, embora sua aparição no filme seja um acidente. Porgs ou fradinhos? Ao ver essas criaturas chamadas Porgs no universo de Star Wars, fica imediatamente claro que elas foram inventadas com um propósito: vender o máximo de brinquedos possível. Eles são simplesmente encantadores. Quem não iria querer um desses de pelúcia? No entanto, não se apresse em acusar a Lucasfilm e a Disney de serem extremamente gananciosos. Não há dúvidas de que eles querem ganhar dinheiro, mas os Porgs não foram criados por esse motivo. Eles não estavam no roteiro e ninguém sequer suspeitava que algo tão encantador faria parte de Star Wars Os Últimos Jedi. Mas quando o diretor do filme Rian Johnson começou as filmagens na ilha de Skelly Michael, ele descobriu que ela estava cheio de fradinhos. Os fradinhos são uma espécie de pássaros bonitinhos que vivem nos litorais. A ilha escolhida para as filmagens é uma reserva natural onde centenas dessas árvores fazem parte da paisagem. Johnson observou a enorme quantidade de pássaros por um longo tempo sem saber como trabalhar com eles. Não era possível simplesmente assustá-los para que deixassem o local e não dava para retirá-los dali, de jeito nenhum, nem pensar. Aquela era a casa deles e o pessoal da equipe de filmagem é que eram os intrusos. Remover todas as aves com efeitos especiais seria um problema e daria muito trabalho. Portanto, os cineastas decidiram deixar os fradinhos nas cenas e criar uma nova espécie. Foi assim que surgiram os Porgs. Faixa na cabeça. Algumas pessoas consideram o filme Segurando as Pontas uma comédia de respeito. Outros acham que não passa de um filme leve com humor bobo. Seja como for, este filme tem um segredo que poucas pessoas conhecem. Estamos falando da faixa que o personagem do James Franco usava na cabeça. Não foi por causa dos figurinistas que o ator começou a usá-la. Aquela faixa engraçada na cabeça precisou ser usada por causa de uma das cenas filmadas anteriormente. Lembra do momento em que o James Franco bate numa árvore? Naquele filme, os próprios atores fizeram quase todas as cenas sem dublês. Por isso, um deles quebrou um dedo e o James acabou batendo a cabeça em uma árvore com tanta força que foi preciso levar pontos na testa. E isso é que é mergulhar de cabeça em um papel. E eles não podiam adiar as gravações por causa disso, não é mesmo? Então decidiram cobrir a lesão com um acessório. Mas você provavelmente nem prestou muita atenção nessa faixa, né? Tubarão com defeito. O filme Tubarão já tem mais de 40 anos e mesmo assim continua sendo assustador. Esta é considerada uma obra-prima de Spielberg, mas o filme só ficou assim por causa de um problema técnico. Eles fizeram um enorme tubarão mecânico para o filme e planejavam usá-lo bastante, mas havia 3 peças de apoio que quebravam constantemente e o boneco do tubarão vivia dando problemas. Além disso, era necessário drenar a água salgada do tubarão diariamente e pintar as partes desbotadas. Não é surpresa que Spielberg tenha se cansado de tudo isso. Ele começou a pensar em como fazer um filme sobre um tubarão sem um tubarão e se baseou na experiência de Alfred Hitchcock. Em vez de mostrar constantemente o predador sedento de sangue nas cenas, o diretor se concentrou nas reações humanas e só ocasionalmente mostrava partes do tubarão. Foi assim que surgiu essa obra-prima. Afinal, as pessoas têm mais medo daquilo que não podem ver. Fala esquecida. Mesmo se você acha que a adaptação cinematográfica de Desaventuras em Série é muito fraca em comparação com a série da Netflix, é preciso admitir que o filme tem uns momentos muito interessantes. Um elenco excelente, belo cenário e, claro, o Jim Carrey, fazendo suas Jim Carreyces maravilhosas. Ou seja, é um filme que compensa assistir, mesmo depois de anos. A propósito, se você decidir revê-lo, preste atenção na cena em que o Conde Olaf conhece os órfãos Baudelaire. Você provavelmente nem imaginava que na gravação dessa cena Jim Carrey simplesmente esqueceu sua fala. Mas, como ele é um ator experiente e um ótimo improvisador, ele não saiu do personagem nem por um segundo. Em vez de interromper a cena e se desculpar, Carrey pediu para o Liam Aiken, o ator que interpretava Klaus, repetir a sua fala. Wait. Let me do that one more time. Give me the line again. Quickly, while it's fresh in my mind. Our parents just died?
Se você assistir esta cena com atenção, pode até ver que Carrie faz gestos para alguém nos bastidores, provavelmente alguém da equipe, mas ao mesmo tempo Jim manteve contato visual com Liam, e isso permitiu que o diretor usasse a tomada no filme. Claro, foi preciso editar um pouco o material, mas no final a cena ficou absolutamente orgânica. Ajudou o fato de que o Conde Olaf fosse um ator no filme e se comportasse como um louco também em outras cenas. Banana. Tecnologia digital. Depois que a primeira trilogia de Guerra nas Estrelas foi lançada, os fãs já tinham uma opinião formada sobre como os filmes desse universo deveriam ser. E quando George Lucas começou a usar a tecnologia digital moderna, muitos ficaram ofendidos. Eles tinham lá seus motivos, não dá pra negar, mas a tela verde certamente ajudou o diretor a melhorar algumas das cenas durante a pós-produção. Filmar quase todas as cenas com um fundo de chroma key permitiu que o diretor inserisse qualquer plano de fundo digital que quisesse. Se o George Lucas percebesse que a cena não estava muito interessante, ele poderia usar um pouco da avançada tecnologia e criar o efeito desejado. Como? Apenas juntando diferentes tomadas. Pois é, os personagens na cena parecem estar falando e até olhando um para o outro, mas na verdade suas imagens foram tiradas de duas tomadas diferentes. É uma técnica muito conveniente se durante a filmagem um dos atores erra, mas o outro faz uma interpretação brilhante. Às vezes não dá nem para saber se a cena é uma só ou se foi montada com várias partes. Não dá para negar que é uma estratégia incrível. Gravações na sombra. Inicialmente, a ideia de convidar Marlon Brando para o filme Apocalipse Now parecia perfeita. Sua participação seria necessária só no final do filme. Por isso, Francis Ford Coppola combinou com Brando para ele chegar às Filipinas só naquele momento. Coppola pediu a Brando que perdesse peso para o filme, já que seu personagem era descrito como pouco saudável e exausto. Além disso, o famoso ator deveria ler o livro de Joseph Conrad, que serviu como ponto de partida para os roteiristas do filme. Mas, quando Brando chegou ao set, ele não só não tinha perdido peso, como tinha engordado. Além de não ler os livros de Conrad, o ator não leu nem o roteiro do filme. Tudo parecia um verdadeiro desastre, mas o grande diretor não seria grande se não soubesse sair de qualquer situação. Para esconder o corpo de Brando, ele vestiu o ator de preto e gravou as cenas dele na sombra, da cintura para cima ou em close-up. E embora tenha sido uma solução desesperada, o filme só ganhou com ela. Ei, amigão! Você quer conhecer algumas tecnologias novas e uns gadgets legais? Sua mente já está no futuro? Você adora máquinas enormes e não pode imaginar sua vida sem robôs? Então dê uma olhada no Tech Zone e veja um monte de vídeos sobre essas coisas. Ficou interessado? Ótimo! O link está na descrição.